Então, aproveitar que eu tô só, o pessoal não faz muito barulho e fazer um vídeo aí. Falar sobre documentação. Eu tinha falado que eu tinha umas informações que eu não tinha conhecimento no Brasil e depois que eu cheguei aqui, eu tinha as informações, mas eu não podia confirmar ainda porque não tinha dado entrada e não tinha como dar entrada. Então, como eu falei ontem no vídeo que eu fiz, ter cuidado com o pessoal que está pedindo dinheiro para tirar a documentação. Claro, se você tiver grana, não quiser resolver, perder tempo aí tirando documentação, paga os caras, pô. É igual no Brasil que a gente paga um despachante pra tirar, não ir no Detran e chegar aí e ter o documento em mãos. Mas se você não tem 50 euros, põe na cabeça que são R$ 250. Então tem gente cobrando 50 euros para tirar um NIF, 50 euros ou mais para tirar um NIS, mais 50 para dar entrada numa manifestação de interesse, mais X por fazer um currículo. Então, isso tudo você pode fazer de graça, porque, cara, é dinheiro. Mas, enfim, vamos ser breve. Fato, chegou aqui, primeiro documento que você vai tirar, NIF. Se você estiver nas grandes cidades, você não vai conseguir tirar com menos de um mês. Você tem que ligar para as finanças para poder marcar isso aí. Eu já falei que assim tive umas remarcações e tal. Então, quando ligar para o CEF, para as finanças, pede para alguém marcar qual é a data mais breve que tem. E se tiver condição, aluga um carro e vai, como eu fiz. Eu não tenho crédito, mas eu aluguei com meu amigo. Se não, vê o lugar mais próximo que tem, onde tenha comboio por perto, que você consiga ir transporte público. Eu acho que é o método mais eficaz de ir. Aquela coisa, não compra chip no aeroporto, porque você vai perder o número. Assim que você chega, tem umas lojas de indiano lá querendo vender isso aí, não vale a pena. Só com o passaporte você consegue comprar um pré-pago, você já tem um número para enviar currículo. Depois do NIF você consegue fazer um plano. Macetezinho. Eu recebi um chip da. Eu aprendi isso aí no dia a dia. Eu recebi um chip da Mel, ganhei do meu amigo. E com poucos dias ele acabou a internet. Eu resolvi fazer um plano na Vodafone. Só que eu ainda estava sem o NIF. Porque é aquela coisa, tinha marcado, tinha dado errado, tentei dar entrada online. Achei que com poucos dias ia ter o número do NIF. E solicitei a portabilidade para Vodafone. O plano da Vodafone era R$ 29,90 com 10 gigas de internet. Os planos aqui são 2 anos de. Você tem que ficar preso ao plano 2 anos, no mínimo. E aí no dia que meu número ia para Vodafone, a Mel me ligou e me ofereceu um plano de 2 anos, pagando R$ 10,90 pelos mesmos 10 GB. E ainda me deu um bônus de 60 euros para me tirar um produto na loja, que eu tirei esse smartwatchzinho aqui, porque você tem que comprar alguma coisa de 60 euros, como eu não queria gastar mais dinheiro, então eu peguei isso aqui que foi o valor do voucher lá que a Mel me deu. Então esse é um macetezinho bom para você gastar menos. Tem gente aí que paga 30, 20 e poucos euros por internet. E no ponto deles aqui é 3.000 minutos, 3.000 SMS, acho que é 3.500 minutos, 3.500 SMS, mais 10 GB de internet. Pra mim tá sendo suficiente. Quer dizer, na verdade tá acabando porque vou andando pelos lugares, vou querendo postar, mandar vídeo para o pessoal no 3G, então vou parar com isso. Só quando eu tiver Wi-Fi. Mas aqui também tem Wi-Fi em todo lugar. Mas vamos lá. Tirou o NIF, beleza. Aí você vai dar entrada no NIS, que aí você não precisa de documentação nenhuma. Não precisa de trabalho, não precisa de nada. Você precisa, para dar entrada no NIS, você precisa ter o NIF. Tudo marcado. Você tem que ligar ou fazer a marcação pelo site. Depois disso aí, que você está com o NIS em mãos, aí você tem que dar entrada na manifestação de interesse.
Ah, mas a manifestação de interesse só com emprego. Não, e depende. Eu consegui um emprego aqui sem ter absolutamente nada. Antes de qualquer documentação, eu já estava enviando currículo. Eu estava morando em Lisboa e agora eu estou morando em Vila Nova de Gaia e estou trabalhando no Porto. Eu estou morando aqui de frente ao comboio, passa aqui do outro lado da rua. Então eu gasto 20 e poucos minutos para ir para Porto de trem. Mas o normal são 12 porque está em obra e tal. Mas vamos lá. A manifestação de interesse, você tem 3 meses para dar entrada, que é o seu tempo que você está aqui como turista. Eu vi umas pessoas em alguns grupos, Facebook, grupo de WhatsApp aí, falando que passaram mais de 3 meses e não deram entrada na manifestação de interesse ainda. Isso aí vai gerar problema. Você consegue dar entrada, daqui ao tempo, sei lá, hoje está sendo 2 anos para ter a entrevista no CEF, estão tendo problema. Não que eles vão negar, né? Porque eles realmente estão precisando de gente aqui. Mas eu conheço gente que ficou assim, mais de 2, 3 horas lá no CEF no dia da entrevista, porque justamente tem atrasado, passou mais de 3 meses para entrar na manifestação de interesse e deu BO. O CEF pegou pesado lá e tal. A mulher não queria dar o título a ela, enfim. Mas o pulo do gato é o seguinte: para você dar entrada na manifestação de interesse, você tem que ter um contrato de trabalho, ou você tem que ter uma promessa de contrato de trabalho, ou você tem que abrir atividade e emitir recibos verdes. Eu estava aguardando sair o meu NIS. Isso assim, eu fui fazer alguns empregos aqui, só lhe contratam se você tiver manifestação de interesse. Todos eu questionava, pô, mas para me ter um emprego, eu preciso ter manifestação. Mas para me tirar da entrada na manifestação, tem que ter trabalho também. E uma mulher do RH me falou, não necessariamente. Deu uma pesquisada que tem como. Que era uma fábrica, eu acho, serralharia, não lembro. Que para trabalhar fora, eles levam, tem que ter manifestação de interesse no mínimo. Então eu pesquisei e vi lá que no site tem a promessa do contrato de trabalho e tem recibos verdes. Eu falei, pô, então eu vou dar entrada com uma promessa de contrato, né? Quando o CEF vier me entrevistar, eu já estou com um trabalho. Já tenho tido um trabalho 2 anos. Mas não é bem assim. Ele pede um número. A promessa do contrato de trabalho que é gerada aqui também gera um número e você dá a entrada lá. Mas você pode dar entrada com recibos verdes. No primeiro ano não vai ser cobrado absolutamente nada. Então você pode abrir atividade, depois que você tiver com o NIF e com o NIS, você abre atividade, você começa a emitir os recibos verdes e aí você dá entrada na manifestação de interesse, sem ter trabalho. E você não vai pagar nada. Primeiro ano você não paga nada de imposto, chama IVA, né? E se você conseguir algum emprego, ou a pessoa lá falar que você tem que ter tem que ter a manifestação de interesse, você pede uma promessa de contrato de trabalho. Meu parceiro aqui fez assim, o gaúcho que mora comigo. Então, ele solicitou uma promessa de contrato de trabalho e com essa promessa de contrato de trabalho, que ele tem um número, ele dá um número, aí você consegue dar entrada na manifestação de interesse. Eu tô indo tirar meu NIS amanhã, já tá marcado e tal. Então, depois que eu der a entrada, eu trabalho no escritório de arquitetura aqui como arquiteto. Não posso assinar projeto, mas eu estou trabalhando como arquiteto, fazendo projeto, responsabilidade, tudo. Só que lá eles trabalham com contrato de trabalho, eu emitindo recibos verdes para eles poderem me pagar mais, senão eles iam pagar um pouco menos do que um salário, com os descontos e tal. Então, para isso, como no primeiro ano eu ainda não estou legalizado aqui, que aí é outra burocracia, eu estou estudando se eu faço um vídeo ou não sobre isso aí, para se legalizar como arquiteto aqui em Portugal. Então eles pedem que a gente abra atividade e emita recibos verdes para eles. E eu só posso fazer isso com o NIS, por isso que eu estou indo lá amanhã fazer isso.
Mas tem essa possibilidade, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Então não é nada complicado dar entrada na manifestação de interesse, solicitar a manifestação de interesse. É só abrir recibos verdes, cara. E é super simples. Depois que você tem o NIS, abrir a atividade aqui é super, super simples. E no primeiro ano você não paga imposto. Então mesmo que você não gere nada, a manifestação de interesse você já tem. Isso aí já é meio caminho andado para você conseguir outros empregos. Principalmente se for trabalho com fábrica. Se for aqui tem muito assim, questão de você vai trabalhar fora do. Muitas empresas lhe contratam aqui se você for tipo soldador, serralheiro, trabalhar com indústria. Então eles vão trabalhar muito França, Bélgica, mão de obra barata aqui, né? Então tem essa facilidade. Outra coisa, quem vem de fora, quem entra em Portugal por Espanha, França, ou sei lá, Holanda, que tem uns voos aí de fora aí, por lei deveria informar ao CEF em até 3 dias que entrou por outro lugar, na Europa. Só que eu tentei fazer isso e eles me informaram que está desde março de 2020 ou 2021 sem fazer esse tipo de coisa. Mas um dia o CEF vai pedir, então eu aconselho assim, passa o e-mail para o CEF, no site do CEF lá tem o e-mail de contato deles. Quando entrou aqui, passa o e-mail, guarda a passagem. Eu não guardei a passagem, mas eu tenho como é que chama? A passagem no e-mail. Então, assim, tá tudo guardado para mostrar o dia que eu entrei. Tem o carimbo do meu passaporte lá em Paris. Mas quando você chega aqui, como é voo doméstico, então você entra como se você estivesse viajando São Paulo-Rio. Não tem carimbo, não tem nada. Você não passa por alfândega. A alfândega eu passei na França. Tudo em Paris. Então, o lance é esse. Documentação. Não precisa da entrada informar para Portugal se você veio por fora, mas guarda a documentação e depois manda um e-mail para o CEF. Tira primeiro o NIF. Depois que você recebeu o NIF, que é na hora. O ruim é a marcação. Você dá a entrada no NIS, tira o NIS. Tirou o NIS. Se não conseguiu emprego ainda, abre atividade, emite recibo verde e dá entrada na manifestação de interesse. Porque você só tem 3 meses, que é o tempo que você está aqui como turista, para dar entrada na manifestação de interesse. Aí você vai ter que pedir extensão de visto, não é simples, vou ter que sair, ir para o Brasil, voltar para cá. Então eu aconselho a fazer isso o quanto antes. Fiz um mês aqui, dia 19, então amanhã eu pegando esse NIS, vou dar entrada para abrir a atividade e essa semana ainda dou entrada na manifestação de interesse. Eu acho que a informação era essa. Eu estou estudando aí para saber como é essa questão do cadastro, do meu cadastro no caso profissional, como arquiteto aqui na Ordem dos Arquitetos de Portugal. Seria simples, mas eles são burocráticos e eu vi que assim eles também não querem muito regular os arquitetos brasileiros aqui em Portugal. Então eu já tenho um amigo aqui que é meu colega de trabalho lá, que ele é brasileiro, mas ele é formado aqui. E ele me falou da dificuldade porque os caras realmente ficam embarreirando a coisa. Tem um outro arquiteto que é brasileiro, ah, ele ainda não se regularizou aqui, ele está aqui há mais tempo que eu, está fazendo um ano que ele está aqui em Portugal. Ele trabalha lá no escritório já tem uns 7 meses e ele falou também que não é simples, porque justamente a ordem fica barrando a gente de se legalizar aqui. O CAL tecnicamente tem uma parceria com a Ordem dos Arquitetos. O CAL, para quem não conhece, é o Conselho dos Arquitetos e Urbanistas lá do Brasil. E só que meio que não é recíproco a coisa, né? Então não vou aguardar eles se alinharem. E assim, arquiteto nem ganha tanto aqui, nem. Na verdade, o salário aqui é uma bosta.
Então, tô até vendo outras coisas, porque tem lugar aqui que você ganha mais, com menos responsabilidades. Trabalha aqui, meu. Deu sua carga de horária, independente do trabalho que você está fazendo. Não tem esse negócio de jeitinho do Brasil, não. De, fica mais um pouco, vamos terminar. Eu fico até sem jeito, porque meu horário é 9h30 a 1 hora da tarde. E aí 1 hora de almoço e eu vou até 6h30. Da 1 hora da tarde, solta-se o que tiver, computador, caneta, o que tiver e vai almoçar. 2 horas volta. 6h30 vaza todo mundo. E assim, meu horário é 9h30, eu consigo chegar mais cedo, mas o pessoal chega, vai tomar um café, vai comer um pão, vai não sei o quê. Mas assim, 1 hora é 1 hora, vai embora. 6h30, 6h30 vai embora. Então não se preocupe com esse negócio de trabalho não, que aqui é super tranquilo. Independente do trabalho que você está fazendo. Então é isso aí.